Nos momentos de quietude e reflexão, abra o coração para ser nutrido pela inspiração divina, deixando que ela te guie suavemente, como uma brisa serena, orientando seus pensamentos e ações para o bem, para a compaixão e para a compreensão da grandiosidade de nosso Senhor em seu ser. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa, e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela está? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai dá mais uns beijos na boca, volta aquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está no inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo. E de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco, por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente,
É impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim, nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas, porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda no desconforto do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala: isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem. Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento quando Moisés chega diante de Deus e fala: agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais, mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia, sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado, lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então, quando Moisés está diante do Mar Vermelho e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir, ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los. O que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala: pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, Gil? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer.
Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês, mas se não colocar o pé na água, se não desafiar este mar, ele não se abre. Foi o que o povo fez. Moisés à frente, certamente, cheio de medo também, né? Ai, meu Pai de misericórdia, o que vai acontecer agora? Quando ele começou a entrar, a colocar os pés na água, Deus faz a sua parte. Minha gente, a nós nem importa se isso aconteceu dessa maneira mesmo. A nós interessa é o fato de que Deus faz diariamente isso na nossa vida. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala, e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, e que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar ao conhecimento da terra que Ele nos preparou. Falar sobre de nível, nós estávamos comentando aqui no intervalo. Eu vou ter coragem de contar para vocês uma neurose. Eu estou precisando de um psiquiatra para fazer um tratamento, que eu também tenho um problema de vida. Esse telefone que a gente não larga, né? Eu caí na bobagem de baixar um joguinho no meu celular há mais ou menos uns 7 meses, que se chama Mini Fazenda. E eu fui ficando tão ligado naquele negócio que parece que E é impressionante como... E olha que eu me considero uma pessoa consciente, né? Eu me observo muito. O dia que eu percebi que eu estava colocando o celular para despertar 3, 4 horas da manhã para alimentar as ovelhas, eu percebi que alguma coisa não estava muito bem com o meu sistema mental. E aí eu estava contando isso aqui para o Christian e ele fez uma reflexão muito interessante. Ele estava dizendo que quando a gente fica muito empolgado com esse jogo, de alguma maneira a gente faz esse jogo ser para nós aquilo que deveria ser a vida real. Não é isso que a gente falava aqui? Só que no jogo as coisas são mais simples, né? As conquistas são muito rápidas e eles fazem justamente para isso. Não pode ser uma coisa muito demorada, senão a gente desanima. E lá na Mini Fazendinha é um entretenimento, claro, mas isso deveria ser assim, um entretenimento que não envolvesse o meu dia, né? Quando você percebe que você está preocupado, porque tem ovelhas com fome, e você precisa produzir aquela lã, porque você tem uma entrega para fazer, não, alguma coisa não está certa aí nas nossas escolhas, né? Então eu fico pensando que às vezes essa vida virtual,
essas opções inúmeras que a gente tem hoje, de você se divertir, de você se entreter, elas são nocivas para nós, porque elas nos retiram da possibilidade de você viver esse descanso que eu falei. Se a gente estabelecesse uma regra que depois das 10, então, a gente não olha mais mensagem no celular. Ah, mas se morrer alguém, se morrer alguém você vai ficar sabendo, não vai ter jeito. Aliás, eu acho que as pessoas deveriam morrer em horário comercial, né? A pessoa morrer 3, 4 horas da manhã é muito ruim, porque a gente não tem o que fazer, né, nessa hora. Devia ter uma regra, só se morre em horário comercial para dar tempo da gente tomar as iniciativas, né? Tá todo mundo concordando aqui, ó. Defunto que vai ser... Não, defunto não, a pessoa vai virar defunto só em horário comercial. Brincadeiras à parte, a gente precisa ter essa disciplina no nosso dia mesmo, porque senão a gente vai fazendo escolhas que vão fragilizando demais a nossa saúde. Ainda hoje eu falava isso com um amigo meu. Eu estou ficando preocupado que às vezes eu fico com o hábito de olhar o celular de 5 em 5 minutos. Ah, chegou um WhatsApp, tá bom. Chega mesmo, não tem como. Se você tem muitos amigos, se você tem muitos contatos ali, é natural que as pessoas falem com você o dia todo. Mas você não tem a obrigação de ficar respondendo aquilo toda hora que chega, se aquilo não for realmente importante. Responde mais tarde, ou tirar uma hora do dia para a gente poder fazer isso, para nos sobrar o tempo na academia. Eu me lembro que lá em Lisboa não, foi em Fátima. A gente fui fazer uma atividade física lá, tirei uma horinha do meu tempo lá durante a peregrinação, e uma recomendação que existia bem na entrada da academia era essa, né? Desligue o seu telemóvel, que é o celular, para que você tenha condições de, pelo menos nesse tempo que você estará fazendo a sua atividade física, você desligar-se e fazer também uma higiene mental. E eu achei interessante porque é mesmo, a gente vai, né, e às vezes na academia as pessoas ficam cada uma com o seu celular. Seria uma oportunidade que a gente teria de descansar também um pouco a nossa cabeça. Cansa o corpo para descansar a cabeça. É sempre esse o movimento. Quem gosta de uma atividade física sabe que essa lógica é possível. Eu canso o corpo e descanso a cabeça à medida em que eu faço a minha atividade física. Mas agora a gente não está tendo condições nem de descansar a cabeça, porque a gente não larga dos aparelhinhos que nos cansam. Nada se submete ao desviver. O que foi dito não se recolhe à boca, o que foi escrito não se deixa apagar. As escolhas nos trouxeram até aqui. O arrependimento não altera um só centímetro do passado. Perdoe-se. Tudo aconteceu como podia ser. Eu sei que você tem uma tendência de se acusar diariamente por aquilo que não alcançou, por aquilo que fez de errado. É natural na vida humana. Isso quando não enchemos a nossa vida de si. Se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse ido, se eu tivesse ficado. Nós sempre teremos muitas possibilidades para a acusação. Mas não faz sentido. A vida que você tem diante de você hoje precisa ser perdoada. Para que não fique nenhum ressentimento, nenhuma mágoa. Para que você tenha condições de seguir adiante. Olhe-se com generosidade. Você alcançou tanto. Errou, deu, foi traída. Tudo bem, passou. O que você agora pode fazer com o passado, sim, é importante. A vida que você tem diante dos seus olhos, essa página em branco, que Deus lhe dá a oportunidade de escrever. Só isso importa. Coloque os seus olhos nisso. Deixe de olhar para o passado,
criar conjecturas que não serão possíveis mais. Não podemos alterar um só centímetro do que passou. Mas o presente, o presente, esse está diante de nós e espera a nossa dedicação. O presente está diante de nós e, se quisermos, poderemos transformá-lo num grande acontecimento. Uma grande oportunidade de fazer a vida valer a pena e de viver confortavelmente em nós mesmos. Perdoe-se. Não se acuse por aquilo que você não fez. Não se condene pelo que deixou de fazer. Se hoje você puder fazer alguma coisa por você, faça. Aconchegue-se. Reconsidere tudo aquilo que você usa para se acusar. Tenha mais misericórdia. E aprenda. Aprenda com os erros. Não permita que eles se transformem numa fonte de martírio na sua vida. Permita que eles sejam uma fonte de aprendizado. Isso sim importa. Aprender com o passado e fazer o presente valer a pena. Padre, como saber que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Tomei uma decisão e estou com muito medo de não estar fazendo a coisa certa. Minha filha, eu costumo dizer que a vontade de Deus nós a identificamos através do bom senso. Deus fala para nós, a gente tem aquela visão, né, de que Deus entra, grita numa nuvem, meu filho, ou que Deus virá em sonho, né? Não, pelo amor de Deus. Como é que Deus fala comigo? Através do bom senso. Quando eu olho para uma situação e eu descubro que eu preciso fazer aquilo. O bom senso me aponta. O melhor a ser feito é isso. E como é que eu confirmo? Através de pessoas de bom senso. Eu vou lá, peço um conselho. Deus nos fala assim, minha gente. Através de pessoas sábias que a gente procura. Olha, eu queria uma opinião sua. Você acha que se eu fizer assim vai dar certo? E é muito bom a gente ter pessoas que a gente tenha essa confiança em procurar, em abrir o jogo, em contar quais são os nossos projetos. O que você acha? Estou pensando em fazer isso. Será que isso é vontade de Deus para a minha vida? Agora, nunca coloque o parâmetro de decisão para uma pessoa apenas, não. O padre me falou isso e eu vou seguir à risca o que ele falou. Cuidado! Pode ser que aquele padre tenha falado sem muita reflexão também, estava lá louco para te despachar, estava correndo apressado, que às vezes a vida é assim, minha gente. Às vezes você está naquela correria danada, vem a pessoa, padre, e coloca uma questão tão séria, que é injusto comigo. Eu não quero refletir a sua vida de qualquer jeito. E às vezes, no meio da pressa, da confusão, eu não tenho como lhe dar um conselho sábio, eu não tenho como analisar com profundidade a sua questão. Então é melhor você ter a convicção de que Deus falará ao seu coração e você terá certeza de que vai estar fazendo a vontade de Deus quando você começa a procurar o bom senso. Então, eu ajo a partir de um bom senso. É notório isso dentro do processo humano, né? É fácil identificar. Então, Deus me quer agindo assim, assim, assado. Eu estabeleço um projeto e começo a conversar com pessoas que me amam, com pessoas que têm uma visão um pouco mais ampla daquilo que eu estou refletindo sozinho. Isso é um bom jeito que a gente tem de buscar este caminho, né? Fazer a vontade de Deus na nossa vida. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente precisa levar-se
diariamente ao tribunal, onde nós somos o réu e nós somos o juiz. Eu preciso diariamente me colocar. O dia termina, preciso me colocar no tribunal. E lá eu sou réu e sou juiz, porque é a oportunidade que eu tenho de desvendar as mentiras que eu contei para mim, de desvendar as mentiras que eu contei aos outros, aqueles embustes da minha personalidade, que se eu não tomo cuidado, eu me transformo nos embustes. Exatamente. Nas máscaras, nas hipocrisias. Então eu diariamente me levar a esse tribunal onde só a honestidade é permitida. E aqui entra a grande questão. Todos nós carecemos entrar neste contexto da luz. Iluminar o nosso jeito de ser para descobrir onde que nós somos excessivos, onde nós somos cruéis, onde é que nós matamos o outro com a nossa palavra, com a nossa opinião, onde com a o outro nossa é mais que a gente também, que a gente precisa permitir isso. Às vezes eu vejo que pelo menos a minha experiência é tão boa quando eu encontro alguém que é muito melhor do que eu em um lugar que eu sei que eu sou frágil, que eu sei que eu não tenho aquela habilidade, eu encontro a engrenagem exata, não na utilidade daquela pessoa, mas no reconhecimento pleno, assim, o significado dela ali. Da diferença e do quanto eu sou melhor com essa convivência, com o diferente do outro, assim, com o que ele me desafia. E é tão intrigante porque tem pessoas que você vai conhecer e que você convive até, você se irrita com o jeito do outro, porque ele é do jeito que você gostaria de ser e não consegue. A sua maneira de ser. De ser, para mim, é bem isso. Já pode o que há de ruim. É verdade. O outro, pelo simples fato dele estar ao meu lado, ele já me interroga. Sem dizer nada. Né? Ele vivendo ao meu lado, sendo meu vizinho, ele me interroga. Mas a gente tem que baixar as armas. É esforço interior. A gente não consegue perdoar. Às vezes a gente carrega doenças, expressões enfermas de pedras guardadas. Né? A gente vai ficando feio à medida que nós vamos carregando os rancores. A gente vai ficando amargo, né? Um rosto enrijecido de pedra que a gente guarda para tantos e que é aquela história, se eu machuco o outro, eu me machuquei primeiro, né? E o rancor vai ficando impregnado na casa da gente. Impressionante como a matéria absorve isso. A casa da gente, o lugar que a gente vive, o lugar que a gente trabalha, a gente vai depositando isso no guarda-roupa da gente. E nós vamos impregnando mesmo. Às vezes a gente entra dentro de uma casa e você não sabe dizer porque que você não se sente bem ali. A gente sente. É? Nossa, a gente Parece sente que tem um fardo no ar. É a vida que se expressa em tudo que a gente escolhe. Nos detalhes, né? Em todos os detalhes tem o que a gente chama o motivo dos nossos amores. Nos detalhes da minha casa, nos detalhes em mim mesmo, eu expresso o estado que eu estou e o que realmente eu amo, em qual ordem eu amo. Que lugar que intensidade, né? Porque é a minha capacidade de também fazer a minha parte, de abrir a gaveta e falar, essa gaveta é uma expressão da minha alma. Tem excessos aqui. Então, ao triar o que eu guardo e insisto em guardar, é como se eu estivesse fazendo um exercício espiritual também. Osísa, você falou uma coisa que é muito certa. Nós somos muito cruéis. E essa semana eu estou especificando com quem eu sou cruel. E eu desafio você em casa. Com quem você exerce a sua crueldade? Porque por mais que uma pessoa seja boa, em algum momento da vida ela descobre um Cristo para fazer cruel. Hoje eu até chorei sobre esse fato. Quando eu comecei a identificar que a minha crueldade, ela é justificada. Eu tenho todos os argumentos. Como eu careço da lógica, e eu sou naturalmente lógico, então eu careço a argumentar, a regimentar todos os motivos pelos quais eu estou sendo cruel. E não tem crueldade maior que essa. Não fica espaço nenhum para você se arrepender, para você se reconhecer. Fica espaço para o arrependimento. Vai ficando pesado, né? Vai ficando bem pesado. E de repente o outro acaba sendo um espelho daquilo que você mais nega em si mesmo. Quando você começa a perceber que o outro te faz um mal quando você está sendo cruel com ele, porque ele reflete um insucesso, um fato que eu acho vergonhoso para mim. Porque não é bom ser cruel. Eu acho que é tão libertador
Quando a gente consegue dizer pra gente, eu não mereço nada. Pode parecer cruel isso. Mas quando você se desprende dessa necessidade de merecer alguma coisa, porque às vezes o que me dificulta no relacionamento com você, eu achar que eu mereço a sua atenção, Sim. que você faça isso por mim, que você faça aquilo, Uma isso. libertação, Então, se né? por acaso eu consigo deixar de achar que eu mereço, a minha relação com você fica muito mais gratuita e de repente você vai me surpreender com aquilo que eu não acho que eu mereço, mas que aconteceu. A lógica do merecimento é muito cruel nos relacionamentos. A gente vai para a relação com o outro colocando sobre ele um fardo muito grande. Eu mereço que você me trate assim, que você faça aquilo. Você tem que fazer aquilo, esse tem que, ai meu Deus. E é claro que tem muitas coisas que a gente merece, a questão é uma dignidade humana, nós não vamos abrir mão da nossa dignidade humana. Eu mereço ser respeitado o tempo todo. Eu estou falando do supérfluo, que às vezes nós vamos colocando no contexto dos nossos relacionamentos, e isso vai dificultando muito a reconciliação com o outro. Dificulta. Porque o perdão também é isso. Eu admitir que você não tem a obrigação de corresponder às minhas expectativas. E eu tenho que admitir, aprender, assimilar e me instalar nesse lugar. Porque às vezes você diz que perdoou e fica ruminando a história a vida inteira. E não é perdão isso. Eu acho que a gente não é capaz de perdoar o outro se a gente não se reconhece plenamente capaz de cometer muitas maldades na vida. Se eu não reconheço que eu tenho maldade, que eu sou capaz de errar muito, eu não vou conseguir conceder isso ao outro e confiar. Há 2 semanas atrás eu pude ter um diálogo maravilhoso com meu ex-marido, que já me corrigiram, que não posso dizer que é meu ex-marido, que meu casamento já foi nulo. Declarado nulo, né? Então, meu antigo amigo. Seu amigo, né? Meu amigo, isso mesmo. É uma pessoa que fez muito bem também. Foi lindo, Um homem porque... que exerceu um papel na sua vida muito importante. Sim, e foi muito humilde da parte dele, porque ele me disse que ele precisava viver um meia-culpa. Ele precisava me dizer as coisas que ele estava percebendo só agora, como amigos mesmo. Vocês ficaram quanto tempo juntos, Isa? Ficamos 3 anos e meio, casados 2 anos e a declaração de nulidade saiu agora? Saiu em dezembro do ano passado. Do ano passado. 18, solteiríssima. Cristóvão Bastos, convivendo muito com ele agora, porque nós estamos produzindo um trabalho que a gente vai lançar no início do ano que vem. Então, é um gênio, Cristóvão, um dos maiores compositores da nossa música, um grande maestro. Então a gente estava conversando sobre solidão, ele falou assim, como eu sou necessitado de solidão, e só agora isso tem crescido dentro dele, disse. Mas para um homem que é casado é difícil chegar em casa e você viver a solidão. Tem que saber calibrar bem, assim, equilibrar bem o tempo, né? Tem que ter compreensão mútua também, porque tem métiers que não precisam tanto de solidão, mas a arte precisa. Imagina você fazer os seus mosaicos com as crianças correndo pela casa. Eu admito que eu sinto falta. Eu gosto de viajar sozinha às vezes. Mas como nós somos prolixos, eu não sei do que a gente está falando. Eu estava dizendo que eu me encontrei com o Jota e foi muito bonito a atitude dele de reconhecimento, assim, e de alívio em poder ter espaço de me pedir perdão e de eu perdoar, e de eu também pedir, ele também perdoar. Eu acho que o perdão é uma atitude violenta por dentro, corajosa, mas ela é uma faxineira, é uma atitude muito faxineira. A gente guarda pedras se não perdoa, porque você tem que saber a diferença de expectativa e de esperança. 2 conceitos muito diferentes. E expectativa você enche o outro do que ele não consegue carregar. E de esperança você tem que admitir que ele pode não conseguir o que você deseja e se perguntar, eu aceito mesmo assim? Interessante, Ziza, você, ao abrir mão de todo aquele contexto que você tinha, ainda que não tenha sido muito consciente em você, que tenha sido um movimento natural do seu casamento, das escolhas que você estava fazendo naquela hora, você se exercitou naquilo que eu acho que é mais sublime na vida de uma pessoa, que é ela ser capaz de renunciar o que alcançou. Não de si mesmo, porque isso a gente nunca vai abrir mão. Mas quando você é capaz de olhar para o sucesso que você faz e você dizer, isso não é o mais importante para mim. Não é tudo. Saber sair de cena, não é verdade? O renunciar a si mesmo não é esquecer quem a gente é renunciar os excessos daquilo que trazemos, não é? É olhar para o sofrimento que eu tenho e ser capaz de renunciar os excessos que ele me causa.
Então eu fico com a parte que pode me ensinar. A dimensão pedagógica de um fato, a dimensão pedagógica de uma tragédia. E volto ao que eu estava dizendo. Quando você vê nessas religiões sérias que partem de um princípio amor a Deus, respeito ao homem, que eu acho que é a díade mais honesta que toda religião precisa viver, é justamente quando nos ensina, e eu estou muito feliz em ser cristão, me sinto muito confortável a partir da palavra de Jesus, que me ensina o caminho da leveza, o caminho do meio, como dizem os budistas, que é justamente a busca desse equilíbrio, que me permite relativizar tudo que a vida me deu, de não supervalorizar o que materialmente eu pude alcançar, aquilo que, até espiritualmente, porque a vaidade espiritual é muito perigosa. Mais eu acho, talvez. Mais ilusória, né? Porque a gente veste de bem o que é mal. Você imaginou se você hoje fosse dormir vaidosa com o que Deus já fez na sua vida? Eu tenho que dormir pelado dessa vaidade. Né? É verdade, eu tenho que desnudar minha alma diariamente e dizer: o que Deus fez em mim serviu até hoje. Acho que isso que é maravilhoso da nossa igreja, assim, mas especialmente do convite de Cristo, do exame de consciência, né? Dessa coisa de todo dia se confessar, olhar para si mesmo, e o exercício lá do comecinho dos nossos filósofos, né, que deram suporte para tudo que a gente tem para se organizar internamente hoje, mas o se lembrar com fidelidade, contar para si mesmo de novo, com extrema fidelidade, tudo o que realmente você viveu, mas especialmente o que ninguém viu. Agora, Celine Dion anunciou que coisa linda, né? Que vai parar de cantar por um tempo indeterminado. Meu Deus. Da mesma maneira como ela fez quando ela teve o último filho dela. Quanto tempo ela ficou? Uns 4 anos sem cantar? Foram 5 anos. 5 anos. 5 anos. Eu tive a oportunidade de ouvi-la num daqueles shows do Retorno. Quando eu ouvi aquela mulher cantando, aquela produção toda, eu falei: meu Deus, como é que essa mulher um dia cogitou a possibilidade de parar isso? Acho que ela cancelou agora mais de 180 shows. Não tem previsão de volta. Por causa do marido, ela parou para cuidar do marido. Não tem previsão de volta. Essa capacidade de relativizar o sucesso que faz, isso é muito nobre, minha gente. Isso é muito difícil. Sair de cena. Aí às vezes a gente vê a gente apegado a umas misérias que deveriam nos envergonhar, não é verdade? Uma mulher como essa, posso usar um termo impróprio, ela me evangeliza. Sim. Ela me evangeliza com essa atitude dela. Também. Ao ser capaz de escolher a família dela. Olha, minha família é mais importante do que tudo isso que é grandioso aos olhos do outro. Uma pessoa optar pelo bastidor. Bastidores que a gente não vê. E ficar em paz, e saber que ela continua no eixo. E se sair de cena e ficar infeliz, não é sair de cena, né? Sua alma continua lá. Porque daí você seria infeliz e não condiz com a escolha. Mas sair de cena e estar inteiro é realmente uma alma amadurecida, né? Para mim, o grande segredo da vida é a aceitação. Aceitar. O que é aceitar? Baixa a guarda e para de brigar com a vida, né? Acho que o espírito de aceitação, eu me batia muito com essa palavra da Bíblia. Aceita tudo que te acontecer e na dor permanece firme. Porque é no cadinho de humilhação que o homem vai aprender a ser verdadeiramente honrado. Eu pensava: pô, Jesus, aceitar tudo, mas tudo é tudo mesmo? Como pode assim, pôr uma vírgula nisso tudo? Dar uma mudadinha. Aceitar não é ser passivo diante da vida ou das coisas que dependem de mim, mas ter um espírito de aceitação constante te faz muito mais dócil ao que dá certo e ao que não. Você fica muito mais sensível à verdade, sensível à vida, sensível à beleza, mas é uma opção consciente, bem acordada e exigente pela humildade, né? É um exercício de pequenez mesmo, né? Um exercício. E eu digo que é exercício porque não é muito naturalzinho ser humilde, não. Você tem que ter muita consciência de si mesmo. Não é mesmo. A prepotência, ela se hospeda com muita facilidade. Ela sobe rapidinho. Aqui, cada reflexão é um convite para fortalecermos nossa fé e conexão com o divino. Inscreva-se agora no nosso canal e nos comentários compartilhe como essas palavras ressoam em sua jornada espiritual. Unidos na fé, construímos uma comunidade que se eleva juntos.